Muito bem, agora a gente começa mais um tópico. Neste, nós falaremos sobre crédito. Crédito que é um assunto que sempre precisa ser falado, sempre é um assunto que precisa ser relembrado dentro da nossa vida familiar, pensando em Brasil, né? Porque a gente sabe que o brasileiro ele é um típico tomador de crédito, então nunca é demais a gente abordar os aspectos que envolvem crédito, o consumo através do crédito, tá ok? Eu quero trazer aqui neste tópico algumas ideias que eu considero importante quando a gente for analisar a tomada de crédito, algumas coisas que a gente precisa considerar dentro desse aspecto, tá certo? Vamos nessa. Bom, a primeira coisa que eu gosto de sempre dizer é: o crédito, ele é um dos melhores instrumentos do desenvolvimento que eu falo da engrenagem social de um país. Por que eu falo isso? Porque o crédito, quando ele é usado da maneira correta, né, ele pode viabilizar a construção de patrimônio e a realização também de projetos de vida. Então, quando a gente pensa numa estrutura empresarial, todas as empresas em geral precisam tomar crédito para novos projetos, para as novas viabilidades de investimentos. As famílias também. Então, em alguns momentos, as famílias não conseguem, através da sua renda mensal, por exemplo, fazer a aquisição de um determinado bem cujo valor agregado dele é muito maior. Então, o uso do crédito ele serve também para essa finalidade, né? Que é o quê? Permitir o consumo de bens, né? Cujo valor agregado não seria possível através de uma renda recorrente mensal que normalmente as famílias têm, tá bom? Coisas que a gente precisa falar sobre o crédito, né? Primeiro, infelizmente no Brasil, o uso do crédito ele ainda é muito caro, tá? Então, por isso a gente tem que ter muito cuidado quando vai utilizar. Eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido que a taxa de juros no Brasil é uma das mais altas do mundo. Então, a taxa de juros básica de uma economia, ela influencia de maneira direta, tá, o valor do crédito na hora que você vai tomar. Então, o custo do crédito é a taxa de juros. Então, sendo a gente, né, sendo o Brasil um dos países com a maior taxa de juros do mundo, obviamente que o custo do crédito ele tende a ser maior também, tá ok? Então a gente tem que ter cuidado na hora que vai tomar crédito para saber se realmente faz sentido aquele crédito dentro daquilo que você viabiliza ali como objetivo de patrimônio. E por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, algumas pessoas tomam crédito, mas sem avaliar o benefício daquele crédito em função do seu custo. O que eu quero dizer com isso? Nós temos créditos que são tão caros que quando você verifica o benefício, ou seja, o bem que você adquiriu, talvez nem faça sentido. Era melhor que você economizasse o recurso e comprasse, por exemplo, o recurso à vista. Bom, então a gente tem sim alguns casos em que o custo é tão elevado que ele fica um pouco distante ali dos benefícios que você teria com o uso desse crédito, tá certo? Uma outra coisa também que é importante mencionar é que toda vez que você faz um contrato de empréstimo, vamos imaginar que você fez um contrato ali de 12 parcelas de R$ 500. Você tem que saber que ao longo dos próximos 12 meses, a sua renda vai ser menor em R$ 500 mensal. Você precisa entender se a sua estrutura de orçamento ela permite esse espaço de consumo com o pagamento das parcelas do crédito, tá bom? Sem, obviamente, comprometer ali a qualidade de vida, né? E os outros compromissos que você eventualmente já tenha assumido, ok? A melhor maneira sempre vai ser o uso do crédito através da compra à vista. Sempre que você tiver a oportunidade de fazer uma compra à vista, ela sempre vai ser a mais preferida e a melhor ali, certamente dentro das suas escolhas, dentro das suas opções, tá bom? Eu quero trazer também agora algumas modalidades de crédito mais comuns que a gente tem. A gente tem, por exemplo, o crédito rotativo, né, o empréstimo pessoal e os financiamentos de bens. Isso são todas modalidades diferentes, tá? Vamos explorar cada uma delas. Primeiro, o crédito rotativo, ele é uma linha de crédito estabelecida ali de uma forma automática, né? Então, assim, é aquilo que você já tem liberado. Por exemplo, cheque especial,
por exemplo, cartão de crédito. Só que aqui a gente tem um problema. Qual que é o problema? Obviamente vocês também já devem ter ouvido isso diversas vezes. Esse crédito fácil, que é o crédito do cheque especial, cartão de crédito, eles são os créditos mais caros que nós temos dentro do Brasil. Tá bom? Então, assim, toda vez que você faz uso desse tipo de crédito, que a gente chama de crédito rotativo, ele é um crédito muito mais caro. E rotativo por quê? Porque você faz o uso do crédito. Vamos imaginar que você usou um cheque especial. Daqui a 3 dias você já cobre o cheque especial. Daqui a pouco você já está usando ele de novo. Daqui a 2 dias você já cobriu ele de novo. Então você percebe que ele é rotativo. Então abre o crédito, fecha o crédito. Abre o crédito, fecha o crédito. Ok? E por conta disso ele tende a ser sim sempre o mais caro. Uma outra modalidade de crédito que a gente tem é o empréstimos pessoais. Tá? Os empréstimos pessoais, eles são um tipo de crédito em que você não precisa direcionar a finalidade do recurso para um determinado bem. Então, é uma situação em que eu tomo crédito, mas eu não preciso justificar para o banco como eu vou fazer o uso daquele crédito. Então, o mais comum que a gente tem são, por exemplo, os crédito pessoal, né? E os consignados, que são aqueles tipos de crédito que são vinculados a uma determinada folha de pagamento, ou seja, as parcelas elas já são deduzidas do próprio empregador. E por fim, uma outra modalidade de crédito que a gente tem são os financiamentos de bens. Esses aí sim são diferentes, por quê? Com relação ao empréstimo pessoal, porque esses você precisa direcionar no contrato do crédito para onde você está enviando o recurso. O exemplo mais clássico desse é a compra de um automóvel, a compra de um imóvel, de uma casa, porque é um contrato vinculado a um determinado bem. Normalmente, esse bem ele fica como garantia no caso da inadimplência, uma coisa que não acontece, por exemplo, no caso do empréstimo pessoal, né? O empréstimo pessoal é um empréstimo, em geral, sem garantia. Tem uma garantia por trás, mas é uma garantia assim, muito fraca, é muito mais uma garantia de nome, né? É você assinando o contrato, tá bom? Então essas são as modalidades de crédito. Agora eu quero falar um pouco sobre as características. Eu quero abordar um pouco agora sobre as características do crédito. Os tipos de contratação. As principais tabelas de contratação do crédito que nós temos são essas que vocês estão vendo aí na tela. É o Price, o SAC e o SACRE. Tenho quase certeza que em algum momento você ouviu falar de pelo menos uma delas, tá? Eu vou falar um pouco aqui sobre cada uma e a gente vai explorar em exemplos cada caso desse. Bom, primeiro, a Price. A Price é um tipo de contrato no qual as parcelas, né, elas são fixas. É o contrato mais comum de se ver nos contratos de crédito. Ele aparece muito ali no financiamento de automóvel, na compra de bens domésticos, quando você quer financiar, em que a parcela ela é fixa. Então aqui, ó, mais conhecido e popular, no qual as parcelas são fixas. Aqui os juros são decrescentes e a amortização é crescente. Bom, eu estava até me esquecendo de falar um detalhe importante aqui. Primeiro, para falar um pouco sobre o que é amortização e o que são juros. Eu acho que juros já está muito claro para vocês do que é o custo do dinheiro, tá bom? Todo contrato de crédito tem uma taxa de juros embutida. Quanto maior a taxa de juros, maior o custo desse empréstimo, tá bom? Quanto maior o prazo também, para uma mesma taxa, maior o custo do empréstimo também. Por quê? Porque você fica mais tempo pagando juros dentro de um determinado contrato. Então, se você tem uma taxa de 2% ao mês, num contrato de 12 meses, você vai pagar ali X de juros. Se você aumenta para 24 meses, mantendo a mesma taxa, você vai pagar X mais alguma coisa de juros. E sempre você vai pagar algo mais. Vou mostrar no exemplo para vocês, tá bom? Então, isso é o juros. E o que seria a amortização? A amortização ela está relacionada com o valor do principal. O que é o principal? É aquilo que você tomou de empréstimo. Vamos imaginar que você fez um empréstimo de 30 mil reais. Esses 30 mil reais que entram na sua conta é o que a gente chama de principal.
é o valor total, tá bom? É o que considera o valor do crédito como um todo. Sobre esse valor é que vai se incidir outros juros, né? Ou perdão, vai se incidir os juros, né? E aí esses juros é que vai fazer com que o valor do principal seja, quando você for pagar o contrato, né? O valor do final do contrato seja o principal mais esses juros, tá bom? Então é esse valor a mais. Ok? Bom, então entendido isso, a característica da tabela Price os juros são decrescentes, ou seja, as primeiras parcelas você começa pagando juros maiores e conforme o tempo vai passando, conforme os meses vão passando, as próximas parcelas, os juros contidos nas próximas parcelas vão diminuindo, tá bom? A gente vai ver exemplos disso aqui também. Bom, o outro exemplo que nós temos é o saque. O que é o saque? O saque é uma modalidade em que as prestações começam altas e elas vão diminuindo ao longo do tempo, ao longo do contrato. Então, é muito comum a gente ver situações de financiamento habitacional através da tabela saque. E por que é muito comum? Justamente para tentar minimizar eventuais riscos futuros relativos à renda do contratante. Então, o saque ele é uma opção em que, nos contratos de financiamento imobiliário, você sai de largada pagando uma prestação mais alta e, ao passar do tempo, essa prestação ela vai diminuindo, né? E o próprio nome já diz, ele é um sistema de amortização constante. Então, como eu falei, a amortização é sempre o principal. Então, amortização significa o quê? Que a amortização, o valor pago das amortizações vai ser constante. Então, o valor das prestações é decrescente, diminuindo ao longo do tempo, né? Aqui a amortização é constante e o fator que ajusta o valor das parcelas são os juros. A gente vai ver também exemplos desse caso. E por fim, a gente tem um outro caso que é muito menos comum de se ver, que é o SACRE. No SACRE, ele é uma mistura do Price com saque. O que seria o SACRE? O SACRE as parcelas elas começam altas, elas vão diminuindo, em determinado momento elas param de diminuir, elas ficam constantes e aí depois elas voltam a diminuir de novo, aí elas param, elas ficam constantes. Percebam? Então, assim, é um pouco do Price e é um pouco do saque. Tá? É uma forma de prestação vista, se a gente for olhar no visual, vista como uma escadinha que vai descendo e você tem alguns momentos ali que eles são constantes, certo? E agora a gente vai para os exemplos. Bom, o primeiro exemplo que eu estou trazendo para vocês é um exemplo da tabela Price. Percebam o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho a prestação, eu tenho juros e tenho amortização, tudo separado, tá? Lembrando que se eu somo juros e se eu somo amortização, eu vou ter o valor do quê? Da prestação. Esse valor aqui somado a esse é a prestação. Esse valor somado a esse é a prestação. Percebam que a prestação é constante, certo? Percebam que os juros, ele é o quê? Decrescente. E o que acontece com a amortização? Ela é crescente, ela começa em 1457 e ela vai para 1892. Bom, esse é um exemplo em que eu estou trazendo a situação de um empréstimo de 20 mil, emprestados a uma taxa de 2,4% ao mês em 12 parcelas. Bom, isso feito para a tabela Price. Olha qual o valor dos juros total que eu vou pagar aqui ao final. R$ 3.255,47. Bom, valor total de prestação, lembra que é o quê? É o valor da amortização, ou seja, tudo que eu tomei, né, o meu principal, os 20 mil, tá ele aqui, ó, tá? Mais o quê? Mais os juros que eu paguei. Esse é o valor somado da prestação. A amortização, lembra? É o principal. Então, ela tem que fechar aqui no final no mesmo total, 20 mil. Então, se eu somo esse com esse, dá o valor total pago ao longo de 12 meses nesse contrato. Ok? Agora, o mesmo exemplo, ou seja, 20 mil contratados, né, a uma taxa de 2,4% ao mês em 12 parcelas. Olha o que acontece nesse caso. A gente tem agora uma prestação, como eu havia falado, que ela é decrescente. Ela começa aqui, ó, em 1706
e ela vai até 1.666 lá na última, tá bom? Os juros, ele também é decrescente. Então, é um juros que vai decaindo ao longo do tempo. E a amortização, como a gente já tinha visto, ela tem que ser o quê? Constante, tá bom? A amortização, lembrando, se eu somar todos esses valores aqui, ele vai dar o quê? Os 20 mil que foram contratados, certo? E olha quanto que você está pagando de juros aqui, ó. R$ 257,18. Aí é um assunto que eu quero abordar um pouco mais com vocês, que é exatamente isso. Eu vou comparar agora essas duas tabelas, né? Então, eu estou comparando a price, que a gente viu, e eu estou comparando agora o saque. O que acontece com os juros nelas? Olha só, como a gente viu, os juros na price, 3.255. Os juros na saque, 257. Aí você vai falar para mim assim, poxa, William, então agora o que eu vou fazer é todo contrato de empréstimo que eu for tomar, eu vou querer saque. Bom, infelizmente, isso nem sempre vai ser possível. Porque, infelizmente, nós, como consumidor, nós não temos o poder de escolher qual o tipo de contrato que a gente quer fazer com a instituição financeira na hora de tomar um crédito. Então, isso já vem determinado pela própria instituição. Então, a gente não tem muito poder de escolha nisso, tá bom? No caso de um financiamento habitacional, agora você percebe de maneira mais clara por que sempre vai se preferir o uso do saque e não do price. Porque imagine você financiando um imóvel ali de 300 mil reais numa tabela price. Imagine a quantidade de juros que você vai pagar. Ao final do contrato, se você fizer um contrato ali de 360 meses, como normalmente as pessoas fazem para financiamentos habitacionais, que são financiamentos mais longos, você vai ter um valor exorbitante. Você pode ter valor ali que vai chegar a 3 vezes ou mais, né? Eu não fiz a conta, mas pode ter certeza que não vai ser nada muito diferente disso. Vai ser 3 ou 4 vezes mais o valor do que você pegou. Então, assim, chega a ser uma coisa absurda. Então, a tabela saque, ela é normalmente usada nesse tipo de operação, tá bom? Infelizmente, a nossa realidade não nos permite fazer essa escolha. Então, se pudesse, obviamente, essa seria sempre a melhor opção, ok? Agora, eu quero trazer uma situação que normalmente as pessoas sempre perguntam, né? Que é o quê? Vale a pena comprar um bem à vista ou vale a pena comprar um bem financiado, ou seja, através do uso de crédito? E aqui eu estou falando sobre o quê? Sobre a decisão de crédito, ou seja, como tomar de forma melhor o crédito. Vamos lá, olha só. Eu trouxe aqui o mesmo exemplo, 20 mil reais, tá bom? Nas mesmas condições, taxa de 2,4 e 12 parcelas. Eu estou considerando aqui, ó, lembrando que a gente na tabela price, eu tinha um valor de prestação de 1.937. Eu tô só um detalhe, eu estou usando como exemplo a tabela price, mais uma vez porque ela é a mais comum de se ver, tá? Nos contratos de financiamento. Então, a parcela nós vimos, R$ 1.937 e o total de juros pago, R$ 3.255, tá bom? A hipótese é, se o consumidor decidir postergar seu consumo e aplicar o valor que pagaria de prestação, ou seja, ao invés dele pagar a prestação e ter o bem naquele momento, e se ele postergar, né, a compra do bem e fazer o pagamento das parcelas, né, ou seja, utilizar o mesmo valor de pagamento das parcelas e aplicar esse valor num determinado investimento que renda um juros médio de 0,7% ao mês, ele vai atingir o saldo de 20 mil necessários para comprar o bem em 10 meses. Então, você perceba que o contrato ele é de 12 meses. Mas se ele não faz a tomada do crédito e tem essa disciplina de aplicar mensalmente o valor da parcela dentro de um investimento que rende 0,7% ao mês, em 10 meses ele teria esse recurso disponível para comprar o bem, certo? Então, assim, você estaria saindo de um contrato de 12 meses, então praticamente esses 2 meses aí seriam o seu ganho ali de juros com relação ao custo, né, de querer ou não postergar um crédito, ok? Agora vamos avançar um pouco mais. Agora eu quero trazer uma situação um pouco comum de se ver também, que é, às vezes as pessoas vão fazer um contrato e olha o valor da prestação e fala, poxa, o valor da prestação não coube
no meu bolso, né? Aquela história de não caber no bolso. Aí o que ele faz? Ele aumenta o valor das parcelas. Ou seja, ele sai de uma parcela de 12 meses para uma de 24. Aí ele consegue uma redução na parcela paga? Consegue. Olha o valor. 1.105. Então, ele deixa de pagar 1.937, passa a pagar o quê? 1.105. Então, ele consegue uma redução aí de quase 43%, né, na parcela. Só que os juros, olha o que acontece com os juros. Lembra dos juros? 3.255 que eu pagaria aqui em 12 parcelas. Se eu dobro a quantidade de parcelas, o juro também vai dobrar. Ele aumenta 100%. Eu saio de um juro de 3.255 para um juro de 6.542 só pela decisão de caber no bolso. Tá bom? Então, da mesma forma, se a gente pega esse valor aqui, né, que é o 1.105, e começa a colocar esse recurso dentro de um investimento que rende os mesmos 0,7% ao mês, você teria os 20 mil em 18 meses. Que seriam o quê? 6 meses antes se eu tivesse tomado o empréstimo. Tá bom? Então, essa é que é a ideia, né? Quando a gente fala sobre vale a pena ou não vale a pena o consumo de crédito hoje, né? Vale a pena comprar à vista ou vale a pena postergar o consumo e decidir a compra lá na frente através de uma disciplina ali do valor que você acaba aplicando, né, que seria o valor da parcela, aplicando num determinado tipo de investimento para fazer esse montante crescer. Então, pessoal, pense sobre isso. Aqui a gente encerra esse tópico do crédito. Eu espero ter deixado aqui para você insights importantes sobre a tomada do crédito, sobre os tipos de contrato, sobre essas condições de tomar o crédito hoje ou postergar o consumo, né, e fazer esse uso lá na frente comprando à vista. Então, eu trouxe aqui algumas ideias para que você pense e também faça essa sua autoanálise, tá bom? A gente se vê no próximo tópico.